Mano, você já parou pra pensar que a gente acredita cegamente na ciência, né? Mas existem buracos na nossa realidade que os especialistas simplesmente ignoram. Eles chamam de coincidência, de alucinação ou de um erro de sistema e tal. Mas e se não for nada disso? E se o mundo for muito mais estranho do que eles deixam a gente acreditar? Hoje eu separei para vocês 5 casos que a lógica simplesmente falhou. E a única coisa que sobrou foi um frio na espinha que ninguém consegue explicar. Senta aí, apaga a luz e bora conversar. Porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar o mundo do mesmo jeito. Vamos começar com algo que está na palma da sua mão agora. Você já teve a sensação de que a internet ficou meio repetitiva? A teoria da internet morta diz que por volta de 2015, 2016, a rede como a gente conhecia, tipo, feita de gente pra gente, simplesmente acabou. Hoje, a maioria esmagadora do que você consome, post, comentário e vídeo, seria gerado por bots e IA de última geração. Mano, já pensou se isso é verdade? Porque faz um pouco de sentido. A gente vê uns comentários muito repetidos. Na verdade, a gente acha muito bot, tá? Muito bot aí comentando coisa. Às vezes é aquela pessoa que você tá discutindo no Twitter, sabe? Ou até alguém que fica curtindo tudo suas fotos, simplesmente pode nunca ter existido. E a ideia aqui é realmente criar uma ilusão de consenso, para achar que todo mundo pensa igual, e isso acaba moldando para um algoritmo fantasma. E isso faz muito sentido, pensando que os algoritmos estão cada vez mais fortes, né? Então, cada vez mais eles estão entendendo como que funciona o comportamento humano, né? Seguindo a teoria, seriam bots, para te forçar a sempre assistir a mesma coisa e pessoas e ampliar mais ainda esse consenso do que é certo e errado, né? Você já pensou se você é um dos últimos humanos reais navegando no mar de simulação? Dá um vazio enorme pensar nisso, né? Já pensou, eu não sou real? Agora, imagina um lugar onde você se sente mais seguro. A sua casa, né? Mas em 1971, na Espanha, rostos humanos começaram a brotar no chão, tá? Da cozinha de uma senhora. E não era uma mancha de óleo, não, tá? Não era nem uma... Tipo assim, gente, é tão inexplicável porque não era uma infiltração, não era mancha de óleo, e eram feições muito nítidas, que elas ficavam mudando de expressão conforme ia passando o tempo, tá? E o filho dessa senhora, ele ficou tão desesperado quando viu isso, que ele quebrou o chão da casa com uma picareta e cimentou tudo. E sabe o que aconteceu depois que ele quebrou tudo? O rosto voltou. E pior que ele trouxe amigos. Gente, começou a aparecer um monte de outros rostos, tá? E pior dessa história é que quando eles cavaram, né, para saber o que estava acontecendo, porque obviamente eles não acharam só que era algo sobrenatural, eles tentaram descobrir o que estava acontecendo ali. Eles cavaram um buraco e acharam um cemitério debaixo da cozinha. A ciência tentou dizer que isso era pareidolia, que a mente estava criando imagens. E se vocês não sabem, pareidolia é exatamente isso. O cérebro humano tenta achar rosto, familiaridade em tudo. Então, é quando a gente olha para uma nuvem e vê um cavalo, a gente olha para uma tomada e vê um rosto sorrindo, sabe? Isso é pareidolia. Então, a ciência tentou falar que era isso ali naquele momento. Mas aí, como que você explica que... explica imagens que foram fotografadas, documentadas e que elas surgiam mesmo com a casa lacrada pela polícia. Já imaginou se o chão que você está pisando agora decide revelar o que está enterrado ali há séculos? Porque, gente, se a gente for pensar nessa linha, a gente não sabe há séculos atrás o que tinha embaixo da nossa casa, né? Pode ter de tudo aqui, inclusive um cemitério. Vamos agora para mais uma, gente. Sabe aquele medo irracional que você sente quando está sozinho no escuro? Muitas vezes isso pode ser culpa de infrassons
que são frequências tão baixas que o nosso ouvido não capta direito, tá? Mas nosso corpo sim. Em 1959, na Rússia, 9 esquiadores experientes, tá, fugiram em uma barraca no meio de uma nevasca. Eles rasgaram a barraca por dentro e alguns foram achados sem língua, outros com os olhos arrancados e ferimentos internos como se eles tivessem sido atropelados, tá? E a teoria mais aceita é que o vento lá ali nas montanhas criou um vórtice de infrasom. E essas ondas fizeram que o globo ocular começava a vibrar, criando alucinações de vultos e fez com que fizesse eles ficarem insanos, assim, e, tipo, a mente começava a pensar que precisava sair dali, que elas estavam em perigo, que então, por isso que eles saíram com tanta ferocidade de dentro das barracas, até no frio que tava lá, de menos, sei lá, menos 50 graus, menos 30 graus, eles saírem de lá sem roupa, tá? Às vezes só com as roupas de baixo, assim, cueca, calcinha e tal. E você já pensou se esse seu pressentimento ruim sobre uma coisa for só uma onda invisível manipulando seu medo? O perigo pode estar em silêncio, mano. Ele pode estar aí do seu lado, sendo manipulado o tempo todo. Gente, essa aqui é bem bacana, tá? Em 1954, um homem desembarcou no Japão com um passaporte com um país que se chamava Taured. O passaporte era oficial, cheio de carimbo de outros países, tudo parecia legítimo, tá? O maior problema disso tudo é que Taured não existe no nosso mapa, tá? Ele chegou a apontar lá no mapa, onde tinha um mapa lá, que ele ficava meio que entre a França e a Espanha. Só que lá existe o Principado de Andorra. E o cara ficou, tipo, indignado, porque ele disse, meu país estava aqui e tem 1000 anos de história. Não é possível que ele não esteja mais aqui, tá? O governo japonês trancou ele num hotel, vigiado por guardas e tudo, tá? Enquanto ele estava investigando o que estava acontecendo, porque tudo parecia muito legítimo. Só que na manhã seguinte, o quarto estava completamente vazio, sem sinal de fuga, e pior de tudo, tá? É que o quarto era num andar muito alto. Então, não tinha como ele simplesmente pular, né? Ele ia morrer se ele pulasse. E o cara e todos os documentos dele sumiram para sempre. Já pensou se a nossa realidade for só uma entre várias? De vez em quando, tipo, alguém cai numa fenda e passa para outra e fica preso por um tempo, depois volta para sua realidade, né? Que realmente faz sentido. Porque, mano, já pensou amanhã você acorda e ninguém sabe onde que é o Brasil? Tipo, putz, eu sou brasileiro, mas o que é Brasil? Ninguém conhece. Essa teoria, dizem que já foi desmistificada, que não é verdade e tal, mas, gente, e se só querem passar um pano para que a gente não acredite que existem outras realidades? Agora, para fechar esse vídeo, a gente vai falar de algo que você faz toda noite, que é dormir, tá? Dizem que nos anos 40, prisioneiros foram mantidos acordados por 15 dias, inalando um gás estimulante, tá? E o resultado foi um horror. Ainda tentaram apagar esses registros, mas, gente, é bizarro, tá? Os prisioneiros pararam de se comunicar e começaram a se mutilar, tá? Eles diziam que queriam ser libertados, que eles queriam o gás. E, embora digam que é uma lenda isso aí, tá? A ciência sabe muito bem, tá? Que a privação do sono, ela destrói a barreira que a gente tem entre o consciente e o subconsciente. Então, já pensou que o que pode acontecer com o seu cérebro se ele fosse impedido de reiniciar durante o sono? Talvez o que os prisioneiros viram não foram alucinações. Talvez eles tenham aberto uma porta que o sono mantém fechada por segurança, não é? A ciência é ótima para explicar o que ela consegue medir, né? Mas e o que sobra no escuro? O que foge à regra? Qual dessas histórias te deixou com a sensação de que o mundo é um lugar muito mais estranho do que te contaram na escola? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né? E se você acha que tem mais histórias que eu posso contar aqui.
Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber qual é a opinião de vocês, tá? E trazer novos vídeos também, tá? Então se você curte esse tipo de papo, que frita a cabeça, né? Se inscreve para não perder os próximos, tá? Deixa um like, compartilha com seus amigos que gostam desse mundo doido que a gente vive e saber todos os mistérios que estão por aí. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.